Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um resumo da lição da Escola Sabatina aqui pelo canal Escola da Esperança. E chegamos na quinta-feira, dia 17 de abril de 2025, e muito obrigado por sua companhia. E o título da lição de hoje é A Prostituta é Julgada. Como que a gente pode analisar esse resumo de hoje, quinta-feira, dia 17 de abril? O guia de estudos nos apresentou Apocalipse capítulo 19, do versículo 1 ao 9, e também Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4. A gente vai destacar aqui esses capítulos aqui, lembrando que aqui é um resumo. Nós temos a oportunidade de, através desse resumo, se aprofundar ainda mais no estudo da Palavra de Deus. Esse trecho de Apocalipse capítulo 19, versículo 1 ao 9, na verdade ele analisa a questão logo após a queda da Babilônia, que a gente já estudamos ali do Apocalipse capítulo 17 e também no Apocalipse capítulo 18. Ali a Babilônia, né, e também as suas meretrizes, as prostitutas, né, elas são um símbolo dos sistemas religiosos apóstatas e também corruptos que a gente estudou ao longo da semana. E aqui o céu se alegra não apenas com o juízo de Deus sobre a meretriz, mas também com a união final entre Cristo e também a sua igreja, representada pelas bodas do Cordeiro. A linguagem, ela é, como boa parte do livro do Apocalipse, profundamente simbólica e também escatológica, né? Refletindo tanto a justiça quanto o amor de Deus. Um outro detalhe que é bom a gente analisar é que a queda da meretriz, tanto do Apocalipse 17 e também Apocalipse capítulo 18, mostra o que? Mostra o caráter justo de Deus, que pune o mal e também trabalha com o princípio da justiça. As bodas revelam o que? Revelam tanto o amor de Deus, que redime, que restaura, mas também une-se a igreja, né, através desse encontro entre Cristo, que é o noivo, e também da igreja, que é a noiva. Quando a gente analisa a questão da roupa da noiva, representada, aliás, que representa os atos de justiça dos santos, e nada mais é do que os frutos da salvação pela fé em Cristo Jesus. E se a gente fazer uma correlação bíblica, né, entre outros textos da Bíblia, a gente pode, por exemplo, ir até o livro de Isaías, capítulo 61, verso 10, que destaca que revestiu-me das vestes da salvação. Podemos também analisar Efésios capítulo 5, do versículo 25 a 27, que lá Cristo purifica a igreja como esposo, como a esposa gloriosa, né? E podemos analisar também Daniel capítulo 7, versículo 22, que fala sobre o juízo, e que esse juízo ele é feito a favor dos santos. Tem uma citação de Ellen White que é bem interessante a gente analisar, do livro Eventos Finais, na página 245, que ela diz, inspirada por Deus, que os juízos de Deus sobre Babilônia serão vistos como prova do seu amor pela igreja. Eu também posso agregar o livro O Grande Conflito, na página 426, que Ellen White, também inspirada por Deus,
destaca que as bodas do Cordeiro, elas representam o que? A recepção de Cristo como Rei e Salvador por parte dos remidos. E quais são as lições que a gente pode tirar? A primeira delas, de que Deus ele é perfeitamente justo e também amoroso, e ele pune o mal e salva os justos. Outra lição importante é que a destruição de Babilônia é um ato de misericórdia, pois livra o mundo da corrupção espiritual. Terceira lição, entre várias, além daquelas que vocês vão poder tirar também, se aprofundando na lição da escola sabatina, é que a igreja hoje ela deve o que? Ela deve se preparar espiritualmente para o encontro com Cristo. E quando a gente reforça a questão das vestes, da noiva, que são símbolos do quê? Símbolos do caráter de transformação, ou seja, o fruto da fé de forma ativa. E também quando a gente analisa uma outra lição, é que a ceia das bodas é o que? É o clímax da redenção, ou seja, nossa união eterna com o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Na lição de quinta-feira tem uma pergunta bem interessante que diz assim: os seres celestiais comemoram duas coisas, a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com a sua noiva. Esses dois eventos demonstram ao mesmo tempo o caráter justo e amoroso de Deus? Como a gente já analisou, sim, de fato, isso demonstra o caráter justo e também amoroso de Deus. A própria destruição da prostituta, que representa simbolicamente a Babilônia espiritual, demonstra ali a justiça de Deus. Por quê? Querido professor, querida professora, porque Deus ele não tolera ali o pecado, e também ali ele vai vingar o sangue dos justos, que foram mortos ao longo dos séculos por causa da palavra de Deus, da pregação do Evangelho. Já o casamento do Cordeiro com a noiva mostra o quê? Querido amigo, querida amiga, mostra primeiro o amor redentor de Deus e também que Deus ele purifica, e acrescento ainda que ele une a igreja de Cristo de forma eterna. E esse é o nosso grande objetivo, a nossa grande promessa, que é estar com a eternidade com o nosso querido Jesus Cristo. Vamos então para Apocalipse capítulo 21, verso 4, que é bem importante a gente analisar antes. Eu só quero destacar um ponto, ainda dentro dessa linha de pensamento de Apocalipse 19, do 1 ao 9, que ainda destaca, essa questão dessa dupla celebração, E é interessante que isso revela o que? Revela a plenitude no caráter divino. E vocês sabem que dentro desse comentário aqui, que o amor de Deus ele não é permissivo, ele é santo e justo. Tanto o juízo como também o casamento simbolizam o quê? O fim do mal e o começo da eternidade com os remidos junto com Jesus Cristo na Canaã celestial. A justiça, então, ela de certa forma limpa o caminho para o amor eterno. Tá certo? Vamos para Apocalipse capítulo 21, verso 1 ao 4. Não vamos ler, mas eu quero ler somente o verso 4, que ele é bem interessante. Aliás, vamos ler então do 1 ao 4, só para a gente poder contextualizar. Vamos ler aqui o verso 1. Vi no céu uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu noivo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus como os homens, Deus habitará com eles,
eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E o verso 4, ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Como a gente já analisou, esses versos aqui de Apocalipse 21, verso 1 ao 4, o que eles marcam, né? Eles marcam ali o clímax. Assim como a gente viu lá no capítulo 19, que era o clímax do julgamento da Babilônia ali, aqui a gente percebe o clímax do que? Da esperança cristã, ou seja, um novo cenário, né, para aqueles que creram em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20, por exemplo, verso 9 e 14, fala que a terra ela vai ser o que? Purificada com o fogo. E agora, João, ele vê o que? Ele vê o eterno lar dos salvos, né? Ou seja, a Nova Jerusalém descrita como uma noiva, que é então ali uma representação do povo de Deus glorificado e também habitando, aliás, na habitação divina entre os remidos. Esse verso ele é tão interessante, esses versos, né? Que isso mostra o que? Mostra o cumprimento, né, da promessa de Deus. Por isso que é o clímax, né? A Nova Jerusalém, por exemplo, é um símbolo da igreja glorificada, pronta para habitar com Deus. Esse é o nosso grande desejo, né? Quando fala da questão que o casamento simboliza a aliança eterna, né? A gente viu aqui algumas representações, principalmente ali através da questão de Isaac e Rebeca. Isso representa o que? A intimidade, a comunhão e também a representação, aliás, a restauração total daquilo que Deus tem prometido. Um outro detalhe importante é que, se a gente fazer uma correlação, como eu sempre tenho procurado fazer, Isaías, por exemplo, 65, verso 17, fala do novo céu, da nova terra, assim como Apocalipse 21 e outros versos da Bíblia. João 14, ali fala que Jesus está preparando o lugar. Efésios capítulo 2, verso 22, fala da questão da igreja como habitação de Deus, e isso vai através do encontro, né, da igreja com o noivo, que é Jesus Cristo. Esse momento vai ser eterno, né? E a própria Ellen White, inspirada por Deus, fala, se eu não me engano, no livro Grande Conflito, na página 675, que a Nova Jerusalém é o lar dos salvos. Nela não haverá mais sofrimento e nem separação. Que promessa maravilhosa, né? Percebemos também que algumas lições a gente pode tirar daqui sem dúvida alguma. Por exemplo, que o plano de Deus sempre foi viver com seu povo, e Ele com certeza cumprirá essa promessa. Uma segunda lição importante é que a Nova Jerusalém é nossa esperança viva, e essa esperança ela deve estar diariamente renovando essa esperança da breve volta de Jesus em nosso coração. E lá, como a gente já destacou, não vai ter lágrimas, nem morte, também nem dor. Ainda numa outra lição que é importante destacar é que a certeza das promessas de Deus, né, que a gente estuda na Bíblia diariamente, sustenta nós em meio às provações, em meio ao sofrimento, porque Deus ele vai transformar de forma radical, querido amigo, querida amiga, todas as coisas, e Ele vai restaurar para que a gente possa viver com Ele eternamente. Eu quero finalizar com uma pergunta aqui, ainda na parte de quinta-feira, analisando aqui Apocalipse capítulo 21, verso 4, né? Que é a seguinte pergunta: o que a ilustração do casamento significa em Apocalipse 21, do verso 1 ao 4, e por que ela nos traz tanta esperança
em que essa certeza se baseia. Então a gente já analisou aqui, mas apenas reforçando que a ilustração do casamento, querido professor, querida professora, representa o que é a união plena, né, definitiva e eterna entre Cristo e a sua igreja. A própria questão da Jerusalém, da Nova Jerusalém, é descrita como o quê? Como a noiva, né, mostrando o amor e também o cumprimento eterno de Deus com os remidos. E isso nos dá o que? Esperança, porque garante o fim de todo sofrimento e também o início, né, da eternidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Então, a gente percebe que é fundamental a gente analisar esses pontos aqui, perceber aquilo que é simbólico, aquilo que é literal, aquilo que fez parte da história, para que possamos ter um entendimento bíblico daquilo que a Bíblia quer nos falar. E finalizando, podemos dizer assim, né? Estas certezas, né, se baseiam no que? Nas promessas de Deus, de um Deus fiel que cumpre as suas promessas, também na questão do sacrifício de Cristo e na fidelidade divina ao seu plano, né, eterno. E assim como um noivo que se prepara para a sua noiva, Cristo preparou um lugar para nós. E a linguagem do casamento mostra que assim como o esposo deve ser fiel à esposa e vice-versa, assim nós devemos ser fiéis a Cristo e nos preparar para a eternidade e assim estarmos com Ele eternamente. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus estudos através da lição da Escola Sabatina. E voltamos amanhã, ainda analisando a parte de sexta-feira e juntos aprendendo sobre a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Hoje, então, estudamos o resumo de quinta-feira, dia 17 de abril, que teve como título A Prostituta é Julgada. Um grande abraço e que Deus abençoe vocês.